Olá, pessoal! Hoje trago uma história sombria e cheia de reviravoltas sobre um milionário corrupto e racista da Globo, no Brasil, que faz de tudo para enriquecer às custas dos outros. Preparem-se para uma narrativa intensa, com crimes, preconceito e um desfecho que vai prender vocês até o último segundo. Se gostarem, inscrevam-se no canal e deixem nos comentários o que acharam e de onde vocês são. Vamos mergulhar nesse enredo? Roberto Castelli, 52 anos, era um dos homens mais poderosos da Rede Globo, um executivo de alto escalão que controlava contratos publicitários e decidia quem brilhava ou sumia na emissora. Branco, de cabelos pretos penteados para trás com gel, ele exibia um sorriso falso que escondia a podridão de sua alma. Vivia numa mansão no Jardim Botânico, Rio de Janeiro, cercado de luxo, quadros caros, carros importados e uma piscina que nunca usava. Por trás da fachada de homem de sucesso, Roberto era um monstro. Ele desviava milhões dos contratos da Globo, superfaturando campanhas publicitárias e embolsando a diferença em contas offshore. Esses otários nem percebem, dizia, rindo enquanto assinava papéis falsos, o uísque caro na mão, o terno Armani impecável no corpo. Roberto era racista até o osso. Nos corredores da emissora, humilhava funcionários negros com comentários cruéis. "Você não deveria estar aqui, seu lugar é na limpeza", dizia uma produtora negra, rindo enquanto ela baixava a cabeça, o medo de perder o emprego acalando. Ele nunca promovia negros ou pardos, reservando cargos altos só para gente de confiança, ou seja, brancos como ele. Ele também aplicava golpes fora da Globo. Criou uma pirâmide financeira disfarçada de investimento em mídia, prometendo lucros altos a pequenos empresários. Quando eles investiam, Roberto sumia com o dinheiro, deixando famílias na miséria. "Quem manda ser burro?", debochava, enquanto comprava mais um iate com o dinheiro roubado. Sua influência na Globo protegia. Ele pagava jornalistas da própria emissora para abafar qualquer denúncia contra ele. Quando um repórter novato tentou investigar seus esquemas, Roberto demitiu no mesmo dia, ameaçando: "Se abrir a boca, eu acabo com sua vida." O jovem saiu chorando, e a história nunca foi ao ar. Roberto também era misógino, tratando mulheres como objetos. Assediava funcionárias, prometendo papéis em novelas em troca de favores, e demitia quem recusava. "Você é feia mesmo, melhor aceitar minha oferta", dizia uma atriz, o tom carregado de desprezo enquanto ela saía do escritório, humilhada. Ele odiava pobres, chamando-os de lixo em reuniões. Quando a Globo fez uma campanha beneficente, Roberto desviou metade das doações para sua conta, rindo: "Esses miseráveis não precisam de nada." O dinheiro foi para joias para sua amante, uma modelo de 25 anos que ele exibia como troféu. Sua vida pessoal era tão podre quanto a profissional. Casado com uma socialite que fingia não ver suas traições, ele tinha 2 filhos que o desprezavam, mas usava o dinheiro para mantê-los calados. "Vocês vivem do meu bolso, então obedeçam", gritava, o copo de uísque tremendo na mão. Roberto se achava intocável, o poder da Globo como escudo. Ele ria das leis, dos pobres, de qualquer um que cruzasse seu caminho, o coração negro guiando cada passo. Mas sua ganância o levava a lugares ainda mais sombrios, os cassinos, onde sua verdadeira face se revelava. O império sujo de Roberto Castelli era uma máquina de corrupção e preconceito, e ele, o pior ser humano possível, reinava sobre ele com um sorriso cínico, sem imaginar que cada crime plantava a semente de sua queda. Roberto era viciado em cassinos, não os legais, mas os clandestinos que funcionavam nos porões de São Paulo e Rio, frequentados por criminosos e ricaços como ele. Ele ia quase toda noite, o terno caro contrastando com o ar esfumaçado, o charuto na mão enquanto jogava milhões em pôquer e roleta, o brilho nos olhos de quem amava o risco. Nos cassinos, sua crueldade brilhava. Ele humilhava os funcionários, quase todos negros ou pardos, com insultos racistas: "Macaco, traz meu uísque mais rápido." Gritava para um garçom, jogando notas no chão para ele pegar, rindo enquanto o homem se abaixava, o rosto vermelho de vergonha. Roberto trapaceava sem pudor. Tinha um comparsa, um croupier chamado Zé, que manipulava as cartas para ele ganhar. Quando perdia, culpava os outros, acusando-os de roubo. "Seu preto imundo, acha que pode me enganar?" Berrou uma noite, jogando um copo na cabeça de um jogador negro, o sangue escorrendo enquanto seguranças o arrastavam para fora. Ele usava os cassinos para lavar dinheiro. Os milhões desviados da Globo dos golpes viravam fichas, que ele trocava por prêmios em dinheiro limpo. "Negócio perfeito", dizia, contando as notas no fundo do cassino, o charuto soltando fumaça enquanto Zé ria ao lado,
o bolso cheio com a propina que Roberto pagava. Roberto também extorquia outros jogadores. Quando sabia que alguém estava endividado, oferecia empréstimos com juros absurdos, ameaçando violência se não pagassem. Um jogador, um pai de família, perdeu tudo para ele e implorou: "Eu tenho filhos, por favor." Roberto riu. Devia ter pensado antes, seu lixo. O homem nunca mais apareceu. Ele assediava as mulheres do cassino, dançarinas e garçonetes que não tinham escolha senão sorrir para ele. "Quanto você custa, hein?" perguntava, a mão no braço de uma jovem, o tom carregado de desprezo. Quando ela recusava, ele mandava o dono demiti-la, rindo enquanto ela saía chorando. Roberto apostava alto, mas não só dinheiro. Uma noite, apostou um carro de luxo contra a companhia de uma funcionária do cassino, uma jovem negra que tremia ao ouvir o acordo. Ele perdeu, mas se recusou a pagar, gritando: "Eu não perco para a escória como vocês." O dono do cassino, com medo dele, deixou passar. Seus acessos de raiva eram temidos. Quando perdia uma rodada, quebrava copos, chutava mesas e ameaçava todos: "Vou queimar esse lugar com vocês dentro." Gritava, o rosto vermelho enquanto os outros jogadores se calavam, o poder dele os intimidando. Ele também usava os cassinos para fazer negócios sujos, encontrava políticos corruptos e traficantes, fechando acordos de propina e lavagem de dinheiro entre uma rodada e outra. "Aqui é o melhor lugar para negociar", dizia, o charuto na boca enquanto assinava contratos falsos numa mesa de blackjack. A vida de Roberto nos cassinos era um espelho de sua alma, podre, cruel e sem limites. Ele se achava um rei, o dinheiro e o preconceito como armas, mas cada noite ali o afundava mais no abismo que ele não via, o vício e a ganância cavando sua própria cova. Roberto não escondia seu racismo, era parte de quem ele era. Na Globo, ele sabotava programas com elenco diverso, cancelando novelas que tinham protagonistas negros. "Isso não dá ibope, o povo quer gente bonita", dizia, o tom carregado de desprezo enquanto demitia atores talentosos sem motivo. Ele humilhava funcionários negros diariamente. Um porteiro, João, 45 anos, foi chamado de macaco na frente de todos por derrubar um café. "Você é burro até para isso, seu preto imundo", gritou Roberto, rindo enquanto João limpava o chão, os olhos marejados de vergonha. João pediu demissão no dia seguinte, o trauma o seguindo. Roberto também discriminava por classe. Quando a Globo contratou estagiários de comunidades, ele os tratava como lixo. "Vocês fedem a favela, não sei como deixaram isso aqui", dizia, rindo enquanto os jovens baixavam a cabeça, o sonho de crescer na emissora morrendo ali. Ele era homofóbico, demitindo qualquer funcionário que fosse abertamente LGBTQIA+. "Aqui não é lugar para viado", dizia um editor de vídeo, jogando o crachá dele no lixo na frente de todos, o ódio escorrendo em cada palavra. O rapaz saiu chorando, e Roberto riu, acendendo outro charuto. Roberto também explorava crianças. Ele desviava verbas de projetos sociais da Globo, como Criança Esperança, e usava o dinheiro para financiar suas noites nos cassinos. "Essas crianças não vão a lugar nenhum mesmo", dizia, enquanto comprava um relógio de ouro com o dinheiro que deveria ir para a educação. Ele maltratava animais sem remorso. Na mansão, mantinha cachorros caros, mas o chutava quando latiam. "Cala a boca, seu bicho nojento", gritava, o som dos ganidos ecoando enquanto sua amante ria ao lado, o champanhe tilintando no copo. Roberto também era violento. Quando o motorista negro cortou no trânsito, ele desceu do carro e o agrediu com um taco de golfe. "Aprende a dirigir, seu macaco", berrou, o homem sangrando no asfalto enquanto Roberto voltava pro carro, rindo como se nada tivesse acontecido. Ele usava seu poder para calar qualquer um que o enfrentasse. Uma jornalista da Globo, Ana, tentou denunciar seus assédios, mas Roberto demitiu e espalhou boatos de que ela era louca. "Ninguém acredita em mulher histérica", disse, rindo enquanto ela perdia tudo, o nome manchado. Roberto também fraudava licitações. Ele subornava políticos para ganhar contratos de publicidade do governo, superfaturando tudo e dividindo o lucro com deputados corruptos. "O Brasil é uma mina de ouro para quem sabe jogar", dizia, o cabelo preto brilhando de gel enquanto brindava com uísque. A crueldade de Roberto não tinha limites. Racismo, misoginia, homofobia, violência e corrupção eram o ar que ele respirava, e ele se deleitava em cada ato, o poder da Globo protegendo enquanto destruía vidas sem parar. Roberto expandiu seus golpes com maestria. Sua pirâmide financeira, chamada Castelli Invest, enganou milhares. Ele prometia 20% de lucro ao mês,
atraindo pequenos investidores, aposentados e até igrejas. Quando o esquema colapsou, ele fugiu com 50 milhões, deixando famílias na miséria. Seus idiotas, quem manda confiar em mim? Ria, o iate novo ancorado em Angra dos Reis. Ele também desviava verbas de patrocínios. Quando uma marca grande contratava a Globo para um comercial, Roberto inflava os custos, embolsando a diferença. Um patrocinador descobriu e ameaçou denunciar, mas ele o calou com ameaças. Eu sei onde sua família mora, disse, o tom frio enquanto o homem recuava, pálido. Roberto subornava juízes para escapar de processos. Quando uma vítima da pirâmide o processou, ele pagou 1 milhão a um juiz para arquivar o caso, rindo, a justiça é minha empregada. A vítima, uma mãe solteira, perdeu tudo, e Roberto comprou um helicóptero com o dinheiro que ela nunca viu. Ele também explorava funcionários da Globo. Forçava terceirizados, muitos negros, a trabalhar 16 horas por dia sem direitos, pagando salários miseráveis. Se reclamar, rua. Tem um monte de macaco querendo seu lugar, dizia, rindo enquanto eles saíam do estúdio, exaustos e humilhados. Roberto desviava até de caridade. Numa campanha para vítimas de enchentes, ele embolsou 70% das doações, comprando uma casa em Miami. Esses favelados vão gastar com cachaça mesmo, debochava, enquanto famílias dormiam na lama, sem ajuda. Ele também vendia informações privilegiadas. Sabia de furos de reportagem e os vendia a concorrentes por milhões, traindo a própria Globo que o protegia. Lealdade é para fracos, dizia, contando as notas no cassino, o charuto soltando fumaça. Roberto usava a Globo para se promover. Mandava produzir matérias falsas elogiando sua generosidade, enquanto na verdade era o pior tipo de criminoso. O público engolia, e ele ria. O povo é burro, acredita em tudo. Ele também extorquia colegas. Gravava conversas comprometedoras com diretores da Globo e usava para chantageá-los. Ou me dá 10% do seu salário, ou isso vai pro ar. Ameaçava, o sorriso cínico no rosto enquanto o outro tremia, cedendo na hora. Roberto subornava políticos para aprovar leis que beneficiavam a Globo, embolsando propinas milionárias. Todo mundo tem um preço, dizia, entregando maletas de dinheiro a deputados em restaurantes caros, o charuto na mão enquanto ria das leis que prejudicavam os pobres. A corrupção de Roberto era uma teia, golpes, desvios, chantagens, tudo para engordar sua fortuna, o racismo e o preconceito guiando cada passo, enquanto ele se achava intocável, o rei de um império construído na lama. Roberto vivia como um rei. Sua mansão no Jardim Botânico tinha 20 quartos, uma adega com vinhos de 100 mil reais e uma garagem com 10 carros importados. Ele exibia o luxo em festas, onde só convidava a elite branca. Não quero pobre aqui, estraga o ambiente, dizia, o champanhe na mão enquanto ria. Ele gastava fortunas em joias para sua amante, uma modelo que ele tratava como objeto. Você é só um enfeite, então fica quieta, dizia, jogando um colar de diamantes no colo dela, o tom carregado de desprezo. Ela sorria, o medo acalando, enquanto ele ria, o poder o embriagando. Roberto viajava o mundo em jatinhos particulares, sempre com uma comitiva de bajuladores que ele pagava para rir de suas piadas. Em Dubai, jogou $1 milhão numa noite de cassino, gritando, eu sou o dono do mundo. Enquanto perdia tudo, o uísque derramando na camisa cara. Ele comprava quadros falsos como investimento, rindo dos marchands. Esses idiotas nem sabem que é cópia. O dinheiro sujo virava arte nas paredes, e ele se gabava. Sou um homem de cultura, diferente dessa ralé. A arrogância era sua marca, o luxo uma máscara para podridão. Roberto também gastava com cirurgias plásticas. Aos 52, queria parecer 40, o rosto esticado e artificial enquanto ria. Velhice é para pobre. Ele exibia o corpo falso em fotos nas redes, o sorriso forçado enquanto recebia elogios de quem sabia da verdade, mas temia falar. Ele dava festas temáticas racistas. Numa delas, pediu que os garçons, todos negros, se vestissem de escravos para homenagear a história. Fica mais realista, dizia, rindo enquanto eles serviam, os rostos baixos de humilhação, o som das risadas dos convidados ecoando na mansão. Roberto também comprava influência, doava milhões a campanhas políticas, esperando favores em troca. Eu mando nesse país, dizia, o charuto na mão enquanto jantava com senadores, o dinheiro sujo comprando leis que o beneficiavam, o povo pagando o preço. Ele tratava a família como troféu, a esposa, uma socialite fútil, e os filhos, 2 jovens mimados, eram exibidos em eventos, mas em casa ele os humilhava.
Vocês são uns inúteis, vivem do meu dinheiro, gritava, o uísque tremendo na mão enquanto eles saíam, o ódio nos olhos. Roberto se achava um deus, o luxo, o poder, a impunidade o faziam acreditar que nada o tocava. Ele ria das leis, dos pobres, de qualquer um que não fosse como ele, o coração negro pulsando de arrogância enquanto vivia uma vida que era um insulto a qualquer decência. A vida de luxo de Roberto era uma fachada. Por trás dela, havia um homem podre, cuja ganância e preconceito levavam cada vez mais fundo no abismo que ele não via, o castelo de cartas prestes a desmoronar. A queda de Roberto começou com um erro. Ele humilhou a pessoa errada. Uma produtora negra, Ana, 30 anos, gravou secretamente um dos insultos dele. Você é uma macaca que não deveria estar aqui, só tá na Globo por cota, disse ele, rindo enquanto ela fingia baixar a cabeça. Ana guardou o áudio, o ódio a dando coragem. Ela entregou a gravação a um jornalista independente, Pedro, que já investigava os esquemas de Roberto. Pedro juntou provas, extratos bancários, contratos falsos, depoimentos de vítimas da pirâmide, e publicou tudo num site pequeno, mas o suficiente para viralizar. A hashtag Castelli Racista explodiu, o áudio rodando nas redes. A Globo tentou abafar, mas a pressão foi demais. Protestos tomaram as ruas do Rio, milhares gritando "Fora Castelli" na porta da emissora. Funcionários demitidos por ele, como João e a atriz assediada, deram entrevistas, expondo anos de abusos. A emissora, para salvar a imagem, demitiu Roberto, o comunicado seco. Ele não faz mais parte da Globo. A polícia entrou no caso. A Receita Federal rastreou as contas offshore, e promotores abriram processos por corrupção, lavagem de dinheiro e injúria racial. Roberto tentou fugir para o exterior, mas foi preso no aeroporto de Guarulhos, as algemas tilintando enquanto gritava: "Vocês não sabem com quem estão mexendo." No julgamento, as provas eram esmagadoras: o áudio de Ana, os extratos, os depoimentos de centenas de vítimas. Ele foi condenado a 25 anos por corrupção, lavagem de dinheiro, injúria racial e estelionato, o juiz dizendo: "Você é um câncer para a sociedade." Roberto ouviu, o rosto vermelho, o terno caro trocado por um uniforme de presidiário. Sua família o abandonou, a esposa pediu divórcio, levando metade do que restava, e os filhos cortaram contato, envergonhados. A mansão foi confiscada, os carros leiloados, o dinheiro sujo indo para indenizar as vítimas da pirâmide. Roberto viu tudo da cela, o luxo virando cinzas. Na prisão, ele foi humilhado. Os outros presos, muitos negros e pobres, sabiam quem ele era. "Aqui não tem Globo para te salvar, racista", diziam, enquanto ele apanhava no pátio, o rosto inchado, o orgulho destruído. Ele gritava, mas ninguém ouvia, o eco da cela selando seu fim. A Globo enfrentou um escândalo, a emissora perdeu credibilidade, anunciantes pularam fora, e uma investigação interna revelou outros corruptos. Ana, a produtora, foi promovida, o áudio dela virando símbolo de luta contra o racismo, o sorriso tímido na TV enquanto dizia: "Eu só queria justiça." Roberto, na cadeia, perdeu tudo: o poder, o dinheiro, a arrogância. Sozinho, o cabelo preto ralo caindo em tufos, ele murmurava: "Eu era intocável." Mas o mundo seguia sem ele, as vítimas reconstruindo suas vidas, o império sujo desmoronando como ele merecia. A queda de Roberto Castelli era mais que justiça, era o fim de um monstro, o grito de quem ele humilhou ecoando mais alto que seus milhões, provando que até o pior ser humano paga o preço, cedo ou tarde. As vítimas de Roberto começaram a se reerguer. Ana virou referência na Globo, liderando um programa de diversidade que contratava negros, pardos e mulheres sem discriminação. "Isso é para quem veio antes de mim", dizia, os olhos brilhando enquanto dirigia um set, o racismo de Roberto virando passado. Os investidores da pirâmide, como Dona Maria, uma aposentada que perdeu as economias, receberam parte do dinheiro confiscado. Ela reabriu sua vendinha, o sorriso largo ao atender clientes. "Aquele demônio não me derrubou", dizia, o cartaz na porta escrito feito com amor como resposta à crueldade dele. João, o porteiro, abriu uma pequena empresa de segurança com a indenização, contratando outros negros que Roberto humilhara. "Aqui ninguém é chamado de macaco", dizia, o uniforme novo no corpo enquanto treinava a equipe, o orgulho no peito apagando as ofensas do passado. A atriz assediada voltou à TV, uma emissora concorrente a contratou, e ela brilhou numa novela, o talento que Roberto tentará apagar agora aplaudido por milhões. "Ele não me quebrou", disse numa entrevista, o sorriso firme enquanto o público a ovacionava. A Globo mudou, pressionada,
Criou políticas contra racismo e corrupção, demitindo outros como Roberto. Um documentário interno, As Sombras da Emissora, expôs os crimes dele, e a audiência aplaudiu a transparência, a credibilidade aos poucos voltando. Os cassinos clandestinos que Roberto frequentava foram fechados. Uma operação policial, iniciada após a prisão dele, prendeu Zé e outros comparsas, o submundo que ele alimentava desmantelado. Os funcionários, como o garçom humilhado, encontraram novos empregos, o peso das ofensas aliviado. As crianças que ele prejudicou, como as do Criança Esperança, receberam ajuda. ONGs usaram o dinheiro confiscado para abrir escolas e creches, o nome de Roberto virando sinônimo de vergonha enquanto os pequenos brincavam, livres do impacto da ganância dele. Numa tarde, Ana e João se encontraram num evento contra o racismo, os dois rindo enquanto contavam como enfrentaram Roberto. Ele achava que era rei, mas a gente mostrou quem manda, disse João, e Ana sentiu. O povo unido derruba qualquer monstro. Roberto, na prisão, ouviu o eco distante da vida que seguia sem ele. Sozinho, o corpo fraco e o cabelo preto ralo, ele gritava para as paredes: "Eu sou Roberto Castelli." Mas ninguém ouvia, o legado dele virando pó enquanto as vítimas construíam um futuro que ele nunca imaginara. O legado das vítimas era a verdadeira vitória. A justiça venceu, o racismo e a corrupção de Roberto viraram lição, e o Brasil, aos poucos, aprendeu que até os intocáveis caem quando o grito dos oprimidos se une, o eco da luta mais forte que qualquer milhão. E aí, galera, o que acharam da história do Roberto Castelli? Um monstro que achava que podia tudo, mas caiu com a força da justiça e da união. Se curtiram, inscrevam-se no canal para mais histórias assim e deixem nos comentários o que acharam e de onde vocês são. Até a próxima, pessoal!